Olá, seja bem-vindo ao Instagram e YouTube da Igreja United. Antes de começarmos, envie esse link para aqueles que você ama e que precisam receber uma palavra transformadora. Nosso culto está prestes a começar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15. Porque nós estamos dentro de uma série chamada Cadê o Meu Varão? Cadê os varões da casa? Cadê os profetas, os reis, os sacerdotes, os homens ungidos, prósperos, abençoados? Mas não só os homens, as mulheres também. Amém? Mulheres ungidas, cheias da palavra, dedicadas ao Senhor, prósperas também. Amém. E quando eu estava vindo para cá hoje, a pastora Karina pregou hoje de manhã no culto da manhã. Pregou uma palavra poderosa. Se você quiser assistir depois, vai estar disponível no YouTube, já está lá no YouTube, está sendo transmitido no YouTube agora, está no Spotify, depois vai lá e confere. Mas eu estava vindo para cá, eu ainda de tarde, ainda estava meio na cama, meio baqueado e tal, e eu falei, amor, mas o que eu vou pregar hoje? Ela, vai lá e defende o casamento. E ela ainda falou assim, você é muito bom em fazer isso. Eu falei, eu recebo, amor, em nome de Jesus. Então, eu venho hoje aqui nessa missão de defender o casamento. Amém? Estamos numa série falando não só sobre relacionamentos, mas a postura principalmente do homem. Por isso que o nome dessa série é Cadê o Meu Varão? Porque temos falado sobre essa necessidade latente que existe na igreja e na sociedade para que os homens se levantem, se posicionem, assumam o seu lugar de responsabilidade. Hoje eu estava de tarde assistindo o Homem-Aranha na televisão. E aí eu lembrei... Você também estava, pastora? Estava almoçando, assistindo o Homem-Aranha. Tem aquela frase clássica, com grandes responsabilidades... Não, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso não está na Bíblia. Amém, queridos? Eu estou citando uma coisa da cultura popular, mas os homens, eles foram criados para assumir um lugar de responsabilidade. Amém? O Senhor, Ele te preparou para um lugar. Não só o homem, mas também a mulher. Então, vamos entrar aqui logo na palavra, porque se nós vamos falar de família, nós estamos falando de algo que Deus criou. Amém? Algumas pessoas dizem que o que nós conhecemos hoje como a composição, essa composição clássica de família no modelo judaico-cristão, como algumas pessoas usam essa terminologia, e de fato realmente é um modelo de família judaico-cristão, porque é um modelo de família bíblico, porque nos foi ensinado pelo Criador da humanidade, que é Deus. Amém? Como eu disse, a família não foi algo que o homem criou. Não foi algo que simplesmente aconteceu com a evolução da humanidade. Tem pessoas que falam isso, e esses pensadores, essa linha de pensamento, também vai dizer, por exemplo, que o homem, ou seja, o homem, a masculinidade, é uma construção social, a mulher é uma construção social, a família é uma construção social, mas nós estamos evoluindo e essa construção social ela precisa ser superada e precisamos encontrar um novo modelo de sociedade, onde homem não é homem, mulher não é mulher, família não é o que a gente acha que é família, que é o pai, a mãe e os filhos. Qualquer coisa pode ser família, qualquer coisa pode ser homem, qualquer coisa pode ser mulher. Ok, Tem pessoas que pensam dessa forma, eu não vou nem dizer
que eu respeito esse tipo de pensamento, porque eu não respeito esse tipo de pensamento, porque a luz da palavra de Deus não é a minha opinião, mas aquilo que o Criador dos céus e da terra estabeleceu é muito mais importante que a opinião de pessoas que vivem, no máximo, 100 anos de idade, né? E nós vemos hoje o mundo sucumbindo, né, a essa pressão social, a essa pressão. E o grupo, eu acho interessante que o grupo de pessoas que pensam dessa forma até mesmo um grupo pequeno. Não é a maioria das pessoas. As pesquisas vão dizer isso. Por exemplo, o Brasil, né, talvez em outros países sejam diferentes, mas o Brasil, por exemplo, ele tem a maioria esmagadoramente conservadora, né? O que é ser? Eu não estou falando de política, né? Mas eu estou falando de comportamento social, de pensar de uma forma conservadora. Uma família é um pai, é uma mãe e os filhos. E não é diferente disso, né? Homem e homem não pode formar uma família. Mulher e mulher não pode formar uma família. Isso é explicado tanto biologicamente quanto sociologicamente, psicologicamente, né? Eu já tenho visto, eu não estou dizendo na igreja, mas fora da igreja, pessoas que não são cristãos, pessoas do mundo, né? Mas que são psicólogos, são pessoas, né, das suas áreas de competência que têm tomado coragem para dizer que as coisas não são bem assim, né? Que a sociedade está caminhando para um lugar completamente errado, né? E isso tem trago dano e destruição na vida das pessoas, né? Por exemplo, eu vou citar aqui só um exemplo, um absurdo que a gente tem na nossa sociedade, que crianças, né, que supostamente teriam, acho que o nome é disforia de gênero, eu não sei muito profundamente sobre essas coisas, mas de que uma criança ela está apta, por exemplo, a fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E existem já casos de muitas pessoas que depois... E a gente já está chegando no período onde... Porque isso começou há pouco tempo. Então, ontem eram crianças e daqui a pouco serão adultos. Mas já tem muitos que estão entrando na fase adulta e estão se arrependendo de ter feito uma cirurgia de transição de gênero, né? Quando tinha 11 anos de idade, quando tinha 12 anos de idade, né? Eu chamo isso de mutilação, de atrocidade. E temos vivido esse tempo onde essas vozes elas tentam gritar alto, mas o que nós precisamos entender, queridos, é que essas vozes elas não possuem autoridade para falar sobre isso. Ok, como cristãos, nós nos submetemos às leis desse mundo até o ponto em que as leis desse mundo discordem da palavra de Deus. E é exatamente por isso que temos irmãos nossos em outros países que são decapitados, que são torturados, porque eles não se sujeitam a obedecer à lei do seu país que pede que ele negue a Cristo, que pede que ele não se reúna mais como igreja. Não, eu vou continuar, porque a palavra diz que ainda mais quando se aproxima o fim dos tempos, a gente precisa se reunir como igreja, precisamos manter essa unidade, não só o fato de estarmos reunidos como igreja, mas de estarmos todos centralizados na palavra de Deus. Amém? Então, beleza, eu só dei uma breve introdução porque eu quero falar sobre família hoje, porque é algo que tem sido completamente atacado, né? Atacado por aqueles que dizem ser, né, os formadores de opinião da nossa sociedade. Né? Os formadores de opinião geralmente são pessoas que eles geralmente são muito antenados em diversas áreas de pensamento e de comportamento e de artes e de moda, e eles usam isso intencionalmente para dar autoridade, né, à agenda que eles têm para impor nesse mundo. Não, nós somos a nata da arte,
nós somos a nata da comunicação, nós somos a nata do pensamento, nós somos a nata do dinheiro, nós somos a nata, né, de influenciar o comportamento das pessoas, e eles usam isso como um instrumento para fazer o que, né, alguns estudiosos chamam de engenharia social. Nós estamos vivendo num tempo de engenharia social. O que é engenharia social? Estão mudando a estrutura da sociedade, né? Aonde a figura de autoridade ela é completamente deturpada, e não é só na família, mas é em todas as esferas. Eu tenho certeza, se você fizer talvez até mesmo aqui dentro, talvez a maioria de nós aqui não respeite mais, por exemplo, as nossas autoridades governamentais. Não, porque eles são assim, eles são assado. Né? Não respeitamos mais autoridades governamentais, não respeitamos mais figuras de autoridade. A gente vê isso nas escolas. Né? Temos aqui o irmão Paulo, que é professor, né? Ele sempre conversa comigo sobre os desafios, né, do ensino na rede pública. Ele é professor na rede municipal, também já deu aula, né, em vários lugares. Ele sempre fala que é cada vez mais difícil transmitir não só conhecimento, mas transmitir educação. Porque isso não foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu. A nossa sociedade ficou assim. Não, pessoas pensaram. Alguém pensou. Alguém calculou, alguém colocou uma agenda em ação para destruir a sua figura como homem, para destruir a sua figura como mulher, para destruir a figura da paternidade, para destruir a figura da maternidade, para destruir, né, a figura da filiação. Né? Filhos não precisam mais se submeter aos pais, né? E a tendência... Né, o plano é esse, né, que os filhos se submetam, né, ao governo, aos influencers, a qualquer um, menos aos pais. Né? O pai é o último a ser ouvido, porque o pai é um ignorante, ele não sabe de nada, e tem intelectuais que sabem mais do que você para educar os seus filhos, e você não deveria aceitar isso, não deveria aceitar ter a sua autoridade roubada. Amém? Mas amém, estou falando demais. Vamos aqui para Gênesis capítulo 2, versículo 15. E eu prometo para você, em nome de Jesus, que você vai ser abençoado por essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Porque, querido, a palavra de Deus é o plano perfeito para nós. E a gente vai encontrar isso aqui na palavra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E quando nós lemos, querido, essa passagem, isso aqui está contando o início da nossa história. Amém? Nós não viemos do macaco, você não evoluiu de um primata, você não veio do Australopithecus,
Você não veio, né, de um ser irracional. Nós não viemos de uma ameba, nós não viemos da sopa primordial. Cientistas, quem lembra? Essa aqui foi fundo, hein? Lembra disso? Não, porque na terra não tinha nada, só tinha água e terra, e aí de repente, dentro da água houve uma reação química e física e os elementos começaram a interagir e surgiram, né, os primeiros seres unicelulares que evoluíram para os seres pluricelulares, e aí virou um girino, depois virou um peixinho, criou perna, saiu da água. Não. Tanto que até hoje isso é chamado de teoria. Nunca foi comprovado e nunca será. Né? Vocês sabem que eu gosto muito de ciência. A ciência hoje diz o contrário. Tem, por exemplo, um paper que fala, um estudo de DNA. Né? Não sei se você já ouviu, por exemplo, falar da Eva mitocondrial. Cientistas analisaram o DNA de pessoas em todos os continentes do mundo e analisando, né, fazendo lá um mapeamento da mitocôndria, do DNA de pessoas em todos os continentes da Terra, chegaram a uma conclusão. Toda a humanidade veio de uma só mulher. Da Eva, é lógico, está escrito aqui. Você acreditou no macaco que o professor falou na escola? Não. E, querido, entenda uma coisa. Nós não precisamos de comprovações científicas, nós precisamos de fé. Nós estamos numa igreja, amém? Se você está aqui, eu oro em nome de Jesus que você crê em Deus. Se você crê em Deus, você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias. Você crê que Deus, né, do nada formou todas as coisas. Você crê que Ele criou a terra, que Ele criou os astros, as plantas, os animais, que Ele criou o homem, depois Ele, a partir, né, da costela do homem, Ele cria a mulher. Nós cremos que Ele chamou Abraão no deserto, nós cremos que Ele conduziu, né, o povo no deserto, que Ele abriu o mar vermelho, que Ele fez coisas extraordinárias. Nós cremos que Ele enviou Jesus aqui na terra, que é o Filho de Deus, é o próprio 100% Deus e 100% homem. Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou no 3º dia, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando o dia em que Ele vai arrebatar a sua igreja. Amém? Depois de arrebatar a sua igreja, haverão 7 anos de grande tribulação sobre a terra. No final da grande tribulação, Ele vai voltar com a sua igreja e trazer julgamento sobre todas as nações, governar por 1000 anos sobre a terra. No final dos 1000 anos, Ele vai soltar o diabo. E aí sim, não haverá mais céus, não haverá mais terra, todos verão apenas o trono branco, todos serão julgados, mas aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida não serão lançados no lago de fogo, mas habitarão com o Senhor eternamente no novo céu e na nova terra. Resumir a história da eternidade para você. E por que eu estou falando isso? Porque nós cremos. E isso é importante, querido, para sermos salvos das ciladas que o diabo tem levantado para te matar, para te roubar e te destruir. Seja você homem, seja você mulher. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você foi criado com um propósito pré-estabelecido. Você não é alguém que veio a esse mundo sem razão alguma de existência e vai embora desse mundo sem razão nenhuma, sem ir para lugar algum. Você veio de um lugar, você foi criado. Amém? Você nasceu, em primeiro lugar, no coração de Deus. Amém? Ele formou, né, o seu corpo. Se você ler Salmo 139, Davi fala sobre isso. Lá no ventre da minha mãe, você me entreteceu, você me formou. Você foi formado pela vontade de Deus. Amém? A sua vida tem propósito pré-estabelecido. E também o Senhor tem um destino para você. Amém? Ele nos criou com um propósito pré-estabelecido.
Então, existe um propósito de estarmos aqui hoje, existe um tipo de vida que o Senhor preparou para nós e está nos preparando para nos lançar para a eternidade, para a vida eterna, para a próxima vida, para onde, enfim, vai ser a Vera. Você está aqui ensaiando, você está aqui preparando, você está aqui no aquecimento. A questão é que o que você faz aqui vai definir a sua eternidade. Amém? Então, com isso, a gente começa a enxergar que existem muitas decisões importantes que precisamos tomar em nossa vida, porque a minha vida não é algo ao acaso, a minha vida não é uma vida aleatória, a minha vida é uma vida cheia de propósito. Querido, a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, no livro de Apocalipse, que no dia, do juízo final, no dia que estivermos diante do Senhor, o livro da vida vai ser aberto e livros serão abertos. O Senhor tem um livro sobre a sua vida. Você sabia disso? E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai comparar o que está escrito nesse livro: os sonhos, os planos e a vontade perfeita do Senhor para a sua vida. E ele vai comparar, vamos ver se vai dar match. Vamos ver se você viveu aquilo que eu preparei para você. A palavra vai dizer que os planos de Deus são muito melhores do que o nosso. A palavra vai dizer que por mais que eu faça planos muito bons, o dele é melhor. Amém? E nessa perspectiva de família e do papel que nós, homens e mulheres, precisamos desempenhar, e eu estou falando de família, querido, não só para aqueles que estão casados ou que já têm uma família formada, mas esse é um conceito, é um ensinamento que precisa estar solidificado na mente de cada um de nós, amém? Seja você casado, seja você solteiro, seja você novo, seja você velho, amém? Você é um homem e uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então a gente vê aqui que essa é a primeira aliança que Deus cria. Amém? O casamento, a união entre o homem e a mulher é a primeira aliança estabelecida na terra. E isso traz para nós, nos ajuda a enxergar o grau de importância que existe na família. Amém? O grau de importância que existe no fato de você ser um homem. Você já parou para pensar nisso? Vocês que são homens. Você já parou para pensar, eu sou um homem. Deus me criou homem. Se Deus me criou homem, tem um propósito para isso. O que Deus quer que eu faça aqui na terra como um homem? Amém? A mesma coisa as mulheres. Deus te criou mulher. Existe um propósito pré-estabelecido de Deus ter me criado mulher. Qual é a vontade de Deus? Porque, queridos, a gente vai ver um pouquinho aqui depois o relato da queda, que aonde Eva dá ouvidos, à serpente, eles caem, e, enfim, há uma deturpação, o pecado entra, a humanidade cai, se afasta da presença do Senhor, o pecado entra na humanidade trazendo a morte, trazendo separação entre Deus e o homem, trazendo enfermidade, trazendo, enfim, todo tipo de mazela que a gente tem vivido hoje. E a gente vê que isso que acontece, essa deturpação, essa queda, esse desvio de rota que o homem dá, que a mulher dá ao cair no pecado, ela interfere completamente no propósito e no desenho da família. Amém? Amém não, misericórdia, misericórdia. Por isso, como eu falei, nós vemos aqui que a família, ela foi a primeira aliança que o Senhor estabeleceu. Amém? E, queridos, o Senhor, Deus, Ele é um Deus de aliança. E o que é ter uma aliança? Preste atenção, amém? Fica aqui comigo, em nome de Jesus, vai dar bom, amém?
Deus é um Deus de aliança, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Amém? O problema é que nós precisamos entender a profundidade da perspectiva que Deus tem sobre o que é relacionamento. Porque na sociedade atual que nós vivemos hoje, diferentes pessoas têm diferentes ideias do que é relacionamento. Tem pessoas que pensam que relacionamento é você usar fisicamente o corpo de outra pessoa. Isso não é relacionamento. À luz da palavra, isso é prostituição. Usar o corpo de outra pessoa. Ah, que isso, pastor? Mas só foi uma ficada, só foi, uma noite, A gente... Não, querido. A palavra chama isso de prostituição. Amém? E o Senhor não nos chamou para prostituição. O Senhor nos chamou para viver em aliança. E por isso é importante para aquele que quer viver a perfeita vontade de Deus, para aquele que quer seguir o caminho da justiça, sendo casado ou não, ele precisa entender a importância, a santidade do casamento, porque foi o primeiro nível de relacionamento que Deus criou na terra. Deus coloca o homem depois, e o que o Senhor diz? Não é bom que o homem esteja sozinho. Por quê? Porque nem mesmo o próprio Deus vive sozinho. É o mistério da Trindade que a gente às vezes para pensar, meu Deus é um, mas ele é três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas eles são um só. E então nós podemos dizer que o próprio Deus vive em comunidade. Deus não vive sozinho, mas, além disso, o Senhor criou a humanidade para que tivesse relacionamento com Ele, mas para que também nós tivéssemos relacionamentos uns com os outros. E nesse relacionamento que nós temos uns com os outros, o relacionamento mais importante é o casamento. E o casamento, ele não é só um relacionamento, mas ele é uma aliança. Porque tudo que Deus faz, ele faz em aliança. Sempre que Deus se aproxima do homem, a gente vê isso com Abraão, por exemplo. Quando o Senhor se revela a Abraão, ele chama Abraão para o quê? Para uma aliança. Ele chama Abraão para se comprometer com ele e Deus também dizendo, eu me comprometo com você. Sai da tua tenda, olha para as estrelas, conta, se é que você pode contar, assim vai ser a sua descendência. Todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. O Senhor estabelece uma aliança com Abraão. Deus sempre vai querer estabelecer alianças, porque aliança, querido, é um nível de relacionamento desenhado a partir da perspectiva de Deus. Deus nunca vai querer que nós, como não apenas criaturas criadas à sua imagem e semelhança, mas seus filhos, tenhamos relacionamentos superficiais. Deus sempre vai te chamar para relacionamentos de aliança. Deus sempre vai te chamar para ter relacionamentos sérios. Amém? Deus nunca vai te chamar para relacionamentos superficiais. Porque, querido, em primeiro lugar, Ele te criou. Então Ele sabe o que é bom e o que é ruim para você. E nós sabemos que aquelas pessoas, por exemplo, um dado, eu gosto muito de trazer dados, mas é comprovado cientificamente, por exemplo, que pessoas que permanecem casadas com a mesma pessoa a vida inteira vivem muito mais do que pessoas que se divorciam, ou que não se casam, ou que ficam sozinhas. Por quê? Não é bom que o homem esteja só. Não dá certo, querido. Amém? E você precisa entender a importância da aliança do casamento a partir da perspectiva de Deus, porque isso vai influenciar todas as suas esferas de relacionamento. Amém? Por exemplo, nós vemos hoje muitas famílias disfuncionais onde maridos dão muito mais importância ao relacionamento que tem com seus amigos de futebol do que com a sua esposa. Talvez você já deva ter conhecido alguém assim, que o amigo dele de futebol conhece todos os segredos,
mas a esposa não conhece. E o Senhor não nos chamou para viver isso, porque isso é uma deturpação do que Deus criou para ser relacionamento. Você não tem uma aliança, e entenda bem o que eu vou dizer aqui, eu não estou falando contra amizades, né? Porque a amizade é uma coisa boa, a amizade é algo bíblico, amém? A gente tem lindos exemplos de amizade na Bíblia, como Davi e Jonatas, por exemplo. Mas quando se trata de aliança, um casamento é muito mais importante que uma amizade. Amém? Os relacionamentos que você tem em aliança são muito mais importantes que qualquer outro nível de relacionamento. Por exemplo, eu vou citar aonde isso impacta nos relacionamentos. O relacionamento que nós temos como igreja. Sabe uma coisa que eu observo como pastor? Muitas pessoas, né, que têm a visão deturpada de relacionamento, elas não conseguem se relacionar bem com a igreja, porque na perspectiva delas, elas não têm uma aliança com seus irmãos. Mas se você entende o que é o casamento, se você entende o que é uma aliança, você vai entender que a ligação que nós temos em Cristo Jesus não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento de aliança. Amém? Nós temos uma aliança no Senhor, mas se você não entende o que é aliança, se você não entende que Deus te criou para viver em aliança, homem e mulher, mas também aliança homem e Deus, mulher e Deus, mas também aliança entre irmãos em Cristo Jesus, amém? E queridos, isso é muito interessante porque a palavra, tem até um versículo que diz, né, que existem amigos mais chegados que irmãos. E isso é verdade, mas independente disso, uma coisa é certa, não existe nada mais forte que uma aliança de sangue. Então, irmãos podem até não ser amigos, mas eles têm uma aliança de sangue. E quando a situação fica feia, ou quando acontece algum problema em casa, acontece um problema com a mãe, acontece um problema com o pai, quem vai estar lá? Os que têm aliança de sangue. Por quê? E a palavra diz isso. O sangue, querido, ele fala mais alto. Amém? O sangue fala mais alto. Então, talvez você não tenha, se você tem irmãos, talvez o seu irmão não é o seu melhor amigo. Tem irmãos que são melhores amigos. Tem irmãos que não são melhores amigos e não tem nada errado, está tudo certo, não tem problema. Mas vocês têm uma aliança de sangue. A aliança de sangue é superior, né, a uma amizade. Por quê? Porque é uma aliança, é uma ligação inquebrável. Não tem como desfazer o fato de vocês terem vindo da mesma mãe, do mesmo pai. Não tem como mudar isso. Não tem como desfazer esse tipo de coisa. Da mesma forma, nós que estamos em Cristo, nós temos uma aliança. E essa aliança também é uma aliança de sangue. Amém? Não o nosso sangue, mas um sangue melhor do que o nosso. Um sangue superior ao nosso. O sangue de Jesus. Foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz que pagou pelo preço de todos os nossos pecados e agora nós podemos nos chamar de irmãos. Mas, infelizmente, por muitas pessoas terem essa perspectiva deturpada e destruída do que é família, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ter uma aliança, pessoas têm dificuldade de criar uma aliança com a igreja. Pessoas têm dificuldade de entender, não, eu preciso me comprometer com a igreja de Cristo, com o corpo, com os meus irmãos. A palavra diz, querido, que a igreja é como um corpo, que quando uma parte sente dor, todo o restante também sente. Mas se você é uma parte do corpo, que quando o seu irmão está sofrendo, você fica indiferente,
Talvez ou essa parte do corpo está, como é que é quando a gente não sente? Dormente. Ou pior, ou foi cortado do corpo. Mas se você está na aliança, está conectado no corpo, você sofre com a igreja, amém? Quando a igreja sofre, você sofre. Quando a igreja chora, você chora. Quando a igreja trabalha, você trabalha junto. Quando a igreja oferta, você oferta junto. Quando a igreja se alegra, você se alegra junto. Por quê? É uma aliança. Deus nos criou para viver em aliança. Não é bom que o homem esteja só. Satanás, ele é aquele que tem se introduzido no nosso meio como um lobo. E o que ele procura fazer com as ovelhas fracas? Ele procura separar. Ele procura separar. A palavra diz, né? O leão, o diabo é como um leão que fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, procurando aquele que mais está desconectado do corpo e da aliança para que ele possa matar, roubar e destruir. Então você precisa entender tanto o seu papel em estar em aliança, amém? Em primeiro lugar com o Senhor. Jesus te chama para uma aliança, Jesus te chama para um relacionamento. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa de carne e osso, amém? E eles desejam relacionamento com você. Eles desejam uma conversa diária, eles desejam confiança. O Senhor deseja conversar diariamente com você, caminhar com você, te dar conselho, viver com você. Então, querido, você precisa entender que o Senhor te chamou para caminhar em aliança. E a aliança é o relacionamento desenhado a partir da perspectiva de Deus. Amém? Deus não te chamou só para viver relacionamentos. Ai, Senhor, me ajuda a achar a minha namorada. Não faça, se você fez essa oração, está fazendo, solteiros. Não faça essa oração, porque o Senhor, Ele não quer arrumar uma namorada para você. O Senhor quer te arrumar uma mulher, uma esposa. Amém? E talvez você ainda está na perspectiva de menino e de relacionamentos superficiais, esperando só uma namorada. Deus não quer te dar uma namorada. Namorado nem está na Bíblia, né? É uma concessão, né? É uma concessão que a gente faz hoje. Ok, não tem problema, eu namorei também, fiquei noivo, casei, mas é uma concessão, né? É um negocinho que a gente inventou na modernidade, muito recente, né? Há, sei lá, 200 anos atrás, 100 anos atrás, não tinha isso. Mas, beleza, ok, tudo bem. Mas o Senhor não, por quê? Por que é importante entender isso? Por que meninos precisam deixar de ser meninos e se tornar homens? E eu não estou falando menino de idade, mas eu estou falando menino de comportamento, de pensamento. E é por isso, e isso impacta na igreja. Entende o que eu estou falando? Isso impacta, porque se eu não levo família a sério, como eu vou levar a igreja a sério? Se eu não levo família a sério, eu não vou levar nada a sério. Se eu não levo família a sério, se eu não levo as alianças que Deus cria a sério, eu não vou levar nenhuma aliança de Deus a sério. Eu não vou levar a igreja a sério. Eu não vou levar, né, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Talvez o Senhor tenha para você chamado, o Senhor tem uma direção para você, você não vai levar a sério. Se você não leva a sério as alianças que Ele estabeleceu. E se você não leva a sério as alianças que Deus estabeleceu, você não é um homem. Você não é um homem, e homem eu digo, né, porque, ok, amém, né, você foi criado, tem crianças aqui? Tem alguém com menos de 18 anos? Não, não vou falar o que eu ia falar, porque está sendo gravado, vai para o YouTube. Você foi criado, homem, né? Está aí, biologicamente formado como um homem, com todas as atribuições que vêm com isso. Leia-se as entrelinhas. Mas existe uma mentalidade, uma maturidade e um posicionamento
que você precisa alcançar para chegar no lugar, no ápice daquilo que Deus desenhou para você. Amém? Deus não te chamou para ser um homem disfuncional. Deus não te chamou para ser uma mulher disfuncional. Deus criou você com função e propósito. Amém? Homem tem função e tem propósito. Eu quero descobrir, né, qual que é a minha função, o meu propósito. Eu quero descobrir. Hoje a gente vive muito essa onda, né, de eu quero fazer o que me faz bem, eu quero ser feliz, eu quero viver os meus sonhos. Cuidado com isso, querido. Porque talvez isso vai te levar para o lugar que levou Eva. Deixa eu avançar aqui nessa parte. Gênesis capítulo 3, que vai me ajudar a situar algumas coisas que eu estou conversando com vocês. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Tomar as suas decisões por sua própria vontade. Fazer o que você quiser. Isso é ser conhecedor do bem e do mal. Bom, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é mal para mim, eu vou escolher. Enfim, vamos continuar aqui, depois eu vou falar sobre isso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para se dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Vou parar por aqui. Olha o que a palavra diz sobre como a mulher olhou para a fruta, o que ela enxergou. Quando a mulher viu que a árvore parecia, ou seja, quando ela viu que aquele estilo de vida, ela olhou para a proposta de Satanás: comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ganhar autonomia, não depender de Deus, fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, seu corpo, suas regras, sua opinião, o que você sentir vontade, na hora em que você sentir vontade. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Era isso que estava diante dos olhos da mulher. Querido, esse continua sendo o mesmo problema da humanidade até hoje. A fruta continua sendo oferecida a você todos os dias. Eu não estou falando que a fruta do jardim do Éden era uma figuração, né? Era uma alegoria. Não, é literal, ok? Mas hoje, Satanás continua diariamente oferecendo a cada homem, a cada mulher, um jeito alternativo de se viver. Como dizia a canção de Raul Seixas: viva a sociedade alternativa. Viva, não sei se vocês sabem, mas ele era declaradamente satanista. Declaradamente satanista. E é isso que Satanás, né, e os seus seguidores pensam. Né? Tem um dito do satanismo que fala, isso está na música também, faz o que tu queres, e essa é toda a lei. É a fruta do conhecimento do bem. Faz o que você quiser. Não dependa mais de Deus. Vamos viver uma vida alternativa. Vamos curtir a vida. Né? Seu casamento não está legal, seu marido não é perfeito, sua esposa não é perfeita, troca.
Simples assim. Termina, pastor, mas você, né? Mas é difícil, ele é assim, ele é assado. E até mesmo dentro da igreja, eu vejo pessoas procurando desculpas para o seu pecado, procurando desculpas para os atalhos e para os caminhos alternativos que eles querem tomar. Mas, querido, o Senhor não nos chamou para viver nesse lugar de tomar atalhos, de caminhos alternativos, de seguir aquilo que a nossa carne deseja seguir. Lá em 1 João no capítulo 2, no versículo 15, diz exatamente isso. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, preste bem atenção, a cobiça da carne. E o que se fala aqui? Que a mulher olhou para a árvore, o que ela pensou? Parecia agradável ao paladar. Cobiça da carne. A cobiça dos olhos. Além disso, era atraente aos olhos. Lá no Gênesis ele fala, a fruta era atraente aos olhos. A cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, entenda uma coisa. O casamento, ele não foi criado para durar a eternidade. Tanto que, nós sempre... Ontem eu celebrei um casamento. E a gente sempre fala no casamento, até que a morte os separe. Porque depois da morte haverá separação. Porque Jesus mesmo disse que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Então, pastor, se no céu a gente não vai continuar casado, será que significa que o casamento não é uma coisa tão importante assim? Porque não vai durar eternamente. A questão, querido, é que, em primeiro lugar, lembre-se, Deus criou o casamento. Amém? É uma coisa santa, não é uma invenção humana. Deus nos criou para não ficarmos sozinhos, para homem e mulher se casar. E a aliança do casamento revela as alianças que o Senhor quer estabelecer com o homem. E é por isso que aqueles que não conseguem entender essa aliança, como eu disse antes, não vão levar a sério as outras alianças importantes que precisam ser feitas. E eu sei, queridos, talvez alguém esteja pensando, pastor, mas tem pessoas que não se casam. Eu sei disso. E a palavra diz que não tem problema. Tem pessoas que não vão se casar. A única coisa que a palavra instrui é que se talvez o Senhor te chamou, para não se casar, é que você se dedique, às coisas do Senhor. Já que você não tem uma esposa e filhos, ou um marido e filhos para se preocupar, glória a Deus, vamos usar esse tempo com as coisas do Senhor. Mas eu também vou dizer que isso não é a maioria das pessoas. É uma minoria, são poucas pessoas que de fato são chamadas ou escolhem viver dessa forma. A gente vê em todo o Novo Testamento, só tem um, não sei, tem algum outro, além do apóstolo Paulo? Eu não me lembro, mas que declaradamente fala, tipo assim, não, eu não sou casado e prefiro ficar assim. Só tem um, de todos os outros discípulos, mas mesmo assim precisamos ter essa perspectiva do Senhor, porque quando nós entendemos os planos, os propósitos e a profundidade daquilo que Deus tem nos chamado os homens, chamado as mulheres para viver, nós não seremos roubados pela mentira de Satanás. Amém? Porque, queridos, as coisas que Satanás oferecem, como a gente acabou de ler, elas são atrativas para a nossa carne, ou seja, sua carne olha e tem vontade de viver, são atrativas aos nossos olhos. E lá em 1 João ele fala sobre ostentação de bens, mas aqui em Gênesis ele fala sobre
desejável para se obter discernimento, né? Ou seja, desejável para se obter um pensamento isolado e separado do pensamento de Deus. Isso me lembra de uma passagem, né? Eu não sei se é em Jeremias ou Ezequiel, que fala que Satanás, pelo seu grande comércio, né? E ele é aquele que vem nos oferecer, né? Ele é aquele que vem nos oferecer um caminho alternativo, atrativo para a nossa carne, conveniente para os nossos olhos, conveniente para os nossos desejos. Mas se eu tenho bem claro na minha mente que o que o Senhor tem para mim não são relacionamentos superficiais, não é uma vida, porque se os relacionamentos são superficiais, isso significa que a minha vida é superficial. E o Senhor, Ele não quer te chamar para viver uma vida de superficialidade. Existem pessoas que são casadas e vivem um nível superficial de casamento. Existem pessoas que são solteiras, mas mesmo assim continuam a viver um nível superficial de relacionamentos. E, queridos, uma coisa é invariável. Não tem como, a palavra vai dizer, que não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o próximo a quem você vê. Ou seja, não tem como você ir profundo na aliança que você tem com Deus, se você não consegue ir profundo na aliança que você tem com outras pessoas. Seja no casamento, amém? Seja no relacionamento com a igreja. Muitas pessoas se tornam apenas frequentadores de igreja, mas essa categoria nem está descrita na Bíblia. Não está previsto que o fato de você ir a uma igreja vai te trazer algum benefício. Na verdade, talvez vai até te incriminar mais ainda, se você continuar aí na igreja, mas não ter aliança. Vai ser pior. A palavra vai dizer, tem uma categoria de pessoas que a palavra diz, seria melhor não ter conhecido. Seria melhor não ter ouvido a verdade e ter rejeitado a verdade. Porque o castigo vai ser pior. Porque teve contato com a expectativa de Deus é a seguinte: eu tenho contato com a verdade, eu recebo convite para a aliança com Deus. E eu digo sim para essa aliança. Eu digo sim para esse relacionamento. Amém? E assim como no casamento existe essa ideia de que são uma só carne, é uma união indivisível, separada apenas pela morte, a questão é que em Cristo Jesus já não existe mais morte. Então a morte não pode nos separar do amor de Deus. Então, a morte, o pecado, esse mundo de trevas em que nós vivemos, essas coisas não têm a habilidade de nos separar dessa aliança que nós temos com o Senhor, a não ser que você rejeite essa aliança. Porque, assim como num casamento, né, o noivo, ele faz o convite para a noiva, né? É papel do homem fazer isso. Comprar aliança é o mínimo. Comprar aliança não precisa ser de ouro, não precisa ser cara, precisa ser uma... A Núbia falou que precisa sim. Corrigindo, precisa. Então, trabalha mais, querido. Tem que ser de ouro. Fala, ouro branco para o noivado. Amém. Então eu fiz certo, eu fiz isso. Foi ouro branco para o noivado. Amém. Ai, Senhor. As irmãs se empolgam, mas varões... Mas elas estão certas, varões. Cadê o varão? A gente está fazendo essa série para isso, gente. Para os varões trabalharem e comprarem alianças. Amém? Para as varoas desenvolverem a sua fé. Para os casamentos serem restaurados.
Amém? Para que a igreja seja fortalecida, para que a aliança seja forte, para que as portas do inferno não prevaleçam. Amém, querido? Para que você não seja uma presa fácil do diabo, para que você não seja roubado, para que você não seja destruído, mas que você entenda que o Senhor te chamou para viver em aliança. Maridos, vocês têm uma aliança com as suas esposas. E isso é algo santo e muito sério aos olhos de Deus. Esposas, vocês têm uma aliança com seus maridos. E isso é muito sério aos olhos de Deus. Amém? Solteiros, o Senhor tem uma promessa para vocês de que o homem não ficará sozinho. Enfim. Obrigada por acompanhar o nosso culto ao vivo. Esperamos que você tenha sido abençoado hoje. Se sim, compartilhe isso com alguém, curta, se inscreva e também deixe um comentário. Talvez um pedido de oração ou um testemunho. Esperamos ver você aqui em breve novamente.